Diogo Mendes tinha apenas 10 anos, mas a vida já lhe havia ensinado que o mundo dos adultos podia ser cruel e impiedoso. Todos os dias, depois da escola, a sua avó levava-o ao hospital para visitar o seu pai, Ricardo Mendes, que estava há meses em estado vegetativo após um grave acidente de motorizada. Diogo não compreendia completamente o que isso significava, mas sabia que o seu pai estava ali, imóvel, com os olhos fechados, rodeado de máquinas que emitiam sons constantes. A sua rotina diária tinha-se limitado a essas visitas silenciosas. Chegava, sentava-se junto à cama e conversava com seu pai sobre o seu dia. Contava-lhe sobre a escola, os trabalhos de casa, até mesmo sobre os desenhos animados que via. Às vezes, segurava-lhe a mão, esperando que num momento qualquer ele apertasse em resposta. Os médicos diziam que não havia melhoras, que Ricardo estava clinicamente estável mas sem sinais de despertar. Para Diogo, isso não importava. Ele só queria que o seu pai voltasse. Mas havia algo que o perturbava cada vez mais. Verónica, a sua madrasta, era uma mulher bonita e sempre bem vestida. Usava roupas caras e tinha um ar de autoridade que a fazia destacar-se onde quer que fosse. Desde que o seu pai tinha ficado em coma, ela tinha se tornado a dona da casa, tomando decisões sobre tudo. Aos olhos dos outros, era a esposa devotada que estava a sofrer pela tragédia, mas Diogo nunca tinha sentido seu carinho. Ela não o tratava mal diretamente, mas sempre havia uma frieza no seu olhar quando lhe dirigia a palavra. Há algumas semanas, Diogo notava que Verónica vinha ao hospital com mais frequência. Antes, aparecia de vez em quando, mas ultimamente chegava todos os dias, quase sempre à mesma hora, precisamente antes das enfermeiras administrarem os medicamentos ao seu pai. Diogo não entendia porquê, mas a forma como ela observava médicos e enfermeiros dava-lhe arrepios. Diogo, querido, disse-lhe um dia, inclinando-se para ele com um sorriso falso. Não devias vir tanto. É melhor que te lembres do teu pai como ele era antes, não assim. Ele olhou-a com o senho franzido. O papá vai acordar, disse com firmeza. E quando isso acontecer, quero estar aqui. Verónica suspirou, como se estivesse cansada de repetir a mesma coisa. Às vezes temos de aceitar a realidade, Diogo, murmurou. Os médicos dizem que não há esperanças. Diogo apertou os lábios e desviou o olhar para o seu pai. Ricardo respirava com a ajuda de um tubo, mas o seu rosto continuava a ser o mesmo. Não parecia alguém que ia morrer. Parecia alguém que estava a dormir, à espera do momento de acordar. Nesse mesmo dia, Diogo viu algo que o deixou inquieto. Verónica aproximou-se do gotejador com uma expressão preocupada, como se estivesse a verificar algo rotineiro. Mexeu na bolsa de soro com cuidado, sem se apressar, certificando-se de que ninguém estava a observar demasiado de perto. Diogo, sentado no canto da enfermaria, notou o gesto, mas não conseguiu ver exatamente o que ela fazia. Está tudo bem com os medicamentos? Perguntou Diogo com cautela. Verónica deu-lhe um sorriso tranquilizador. Claro, querido. Só verifico se está tudo em ordem. Nada, querido, respondeu com um sorriso. Só estava a verificar se estava tudo em ordem. Diogo não disse nada, mas a sua mente começou a trabalhar. Algo não estava bem. Quando a sua avó chegou para o levar de volta para casa, ele agarrou-se à sua mão com mais força do que o habitual. Sentia que algo de mau estava a acontecer, mas não sabia como prová-lo. E o pior era que ninguém lhe acreditaria. Diogo não conseguia tirar da cabeça a imagem de Verónica a tocar na bolsa de soro do seu pai. Não sabia exatamente o que ela tinha feito, mas algo no seu instinto dizia-lhe que não era normal. Na escola, enquanto as outras crianças brincavam e riam no recreio, ele ficava sentado num canto, com os braços cruzados, a pensar no que tinha visto. Quando chegou a hora de visitar o seu pai, a sua avó levou-o ao hospital como todos os dias. Diogo entrou na enfermaria e aproximou-se da cama de Ricardo, pegando na sua mão com cuidado. Olá, papá, sussurrou. Hoje aprendi uma palavra nova na escola, perseverança. A professora disse que significa continuar em frente, mesmo quando tudo parece difícil. Eu sei que tu também estás a ser perseverante, não estás? Esperou uma resposta, embora no fundo soubesse que não a obteria. Suspirou e sentou-se na cadeira junto à cama. Minutos depois, Verónica apareceu. Trazia o seu casaco de pele e uma mala cara, como se em vez de visitar o marido doente, estivesse a caminho de um evento elegante. Sorriu ao ver Diogo, mas ele não lhe devolveu o sorriso. Diogo, querido, por que essa cara? Perguntou, com o seu tom meloso de sempre. Ele não respondeu. Em vez disso, observou-a com atenção. Como tinha passado o dia inteiro a pensar nisso,
tinha-se apercebido de um padrão. Verónica chegava sempre mesmo antes da hora em que as enfermeiras administravam os medicamentos, e tal como no dia anterior, ela aproximou-se do gotejador com discrição. Diogo sentiu um arrepio. Desta vez não ficou calado. Por que é que tocas sempre no soro do meu pai? Perguntou com voz firme. Verónica piscou os olhos, surpreendida. Durante um segundo, a sua expressão mudou, mas rapidamente voltou a sorrir. Só verifico se está tudo bem, Dioguinho. Não tens de te preocupar com isso. Mas Diogo não estava convencido. O seu instinto gritava-lhe que algo estava errado. Nesse momento, uma enfermeira entrou na enfermaria. Era uma mulher de cabelo apanhado e expressão amável. Boa tarde, senhora Verónica. Cumprimentou com cortesia. É hora de administrar a medicação do senhor Ricardo. Verónica deu um passo atrás e fingiu que não se importava, mas Diogo não tirou os olhos dela. Viu-a morder o lábio inferior enquanto a enfermeira verificava os soros e fazia uma anotação na sua prancheta. Que estranho, murmurou a enfermeira de repente. O que se passa? Perguntou Diogo, antes que Verónica pudesse intervir. A mulher franzou o senho e abanou a cabeça. Nada preocupante, querido, disse com um sorriso forçado. É só que a bolsa do soro está um pouco mais baixa do que deveria estar a esta hora. Talvez tenha havido um pequeno ajuste. Diogo viu Verónica ficar tensa por um breve instante, mas depois a mulher riu suavemente. Deve ter sido alguma enfermeira do turno da manhã, disse com indiferença. Não é nada, pois não. A enfermeira hesitou, mas no fim assentiu. Não, certamente que não, respondeu. De qualquer forma, vou trocar a bolsa agora mesmo. Verónica despediu-se rapidamente, alegando que tinha coisas para fazer, mas quando saiu da enfermaria, Diogo viu-a apertar a mandíbula com força. Ele sabia que a sua madrasta estava a mentir. O que não sabia era o quão perigosa ela podia ser. Diogo não conseguia dormir. A sua conversa com a enfermeira continuava a dar voltas na sua cabeça. Por que é que o soro do seu pai estava mais baixo do que o normal? Por que é que Verónica chegava sempre antes de lhe administrarem a medicação? E por que é que ela ficava tão tensa quando alguém mencionava os soros? Na manhã seguinte, enquanto a sua avó o preparava para a escola, Diogo decidiu que tinha de fazer alguma coisa. Avó, posso chegar um pouco mais cedo ao hospital hoje? Perguntou enquanto tomava um pequeno almoço. Claro, querido, respondeu ela, mexendo o seu café. Mas por que tanta pressa? Diogo encolheu os ombros. Só quero passar mais tempo com o papá. A sua avó sorriu com ternura e fez-lhe uma festa na cabeça. És um bom filho, Diogo. Tenho a certeza de que o teu pai sabe disso. O que Diogo não lhe disse é que precisava de descobrir o que Verónica estava a fazer. Nessa tarde, quando chegaram ao hospital, Diogo apressou-se a entrar na enfermaria do seu pai e escondeu-se atrás da cortina que separava a cama de Ricardo dos instrumentos médicos. Encolheu-se num canto, certificando-se de que não fazia barulho. A sua avó pensou que ele tinha ido à casa de banho e não suspeitou de nada. Passaram alguns minutos e, como se estivesse a seguir um relógio, Verónica apareceu. Diogo conseguiu ver os seus saltos brilhantes pararem junto à cama de Ricardo. Olá, meu amor, murmurou ela, com uma voz tão suave que mal se ouvia. Mas Diogo não acreditou, nem por um segundo, que as suas palavras fossem sinceras. Verónica olhou à sua volta. Não havia ninguém na enfermaria. Inclinou-se sobre a cama e deslizou a mão para dentro da sua mala, tirando um pequeno frasco. Diogo semicerrou os olhos para ver melhor. Era um líquido transparente. Com movimentos rápidos e cuidadosos, Verónica abriu a tampa do gotejador ligada ao soro de Ricardo e deitou algumas gotas do líquido na bolsa. Depois fechou tudo com precisão e guardou o frasco na sua mala. Diogo prendeu a respiração. O seu coração batia com força. Não havia dúvidas. A sua madrasta estava a fazer algo de mau. Quando Verónica se endireitou, o seu olhar dirigiu-se para a cortina atrás da qual Diogo estava escondido. Ele gelou. Ela tinha-o visto. Ficou imóvel, prendendo a respiração, enquanto Verónica examinava a enfermaria com os olhos semicerrados. Depois de alguns segundos, pareceu relaxar e saiu com calma, como se nada tivesse acontecido. Diogo esperou um minuto antes de sair do seu esconderijo. As suas mãos tremiam, correu até à cama do seu pai e olhou para a bolsa de soro. O líquido continuava igual, mas agora ele sabia a verdade. Verónica estava a manipular os medicamentos do seu pai. A pergunta era, como podia prová-lo? Diogo não podia ficar de braços cruzados. Sabia que Verónica estava a fazer algo terrível, mas como podia demonstrá-lo?
Era apenas uma criança de 10 anos, e sempre que tentava falar, os adultos ignoravam-no. Nessa mesma tarde, quando chegou a casa, tentou falar com a sua avó. Avó, tenho de te dizer uma coisa sobre Verónica, disse com urgência. O que se passa, Diogo? Perguntou ela, servindo-se de uma chávena de chá. Ela está a fazer algo de mal com os medicamentos do papá, disse sem rodeios. A sua avó franziu o senho e pousou a chávena sobre a mesa. Diogo, querido, sei que tudo isto é muito difícil para ti, hesitou por um instante, olhando com preocupação. Mas a Verónica não faria uma coisa dessas, pois não? Tentou convencer-se, embora na sua voz houvesse uma ligeira vacilação. Eu vi, insistiu Diogo. A sua avó suspirou, ainda sem se convencer totalmente, mas a expressão nos olhos do seu neto fê-la duvidar pela primeira vez. Eu vi, insistiu ele, levantando-se da cadeira. Ficou sozinha com o papá e deitou alguma coisa no seu soro. A sua avó suspirou e olhou com compaixão. Diogo, estás preocupado com o teu pai? Eu entendo, mas a Verónica também está a sofrer. Ela nunca faria uma coisa dessas. Diogo sentiu um nó no estômago. Não importava o que dissesse, ninguém lhe acreditaria. Nessa noite, enquanto estava deitado na sua cama, elaborou um plano. Se os adultos não lhe acreditavam, ele mesmo reuniria as provas. No dia seguinte, quando a sua avó o levou ao hospital, Diogo esperou ansiosamente pela chegada de Verónica. Sentou-se junto ao seu pai e fingiu estar distraído com um caderno de desenhos, mas na realidade estava atento a cada movimento. Não passou muito tempo até Verónica entrar. Como sempre, vestia de forma impecável e cumprimentou Diogo com o seu sorriso falso. Olá, querido, como está o teu pai? Perguntou, aproximando-se da cama de Ricardo. Diogo não respondeu, apenas observou. Como se fizesse parte da sua rotina, Verónica esperou que a enfermeira saísse da enfermaria. Assim que ficou sozinha com Ricardo e Diogo, abriu a sua mala e tirou o pequeno frasco. Mas desta vez, Diogo estava preparado. Mal Verónica deitou as gotas no soro, ele levantou-se de um salto. Eu vi-te, exclamou, apontando-lhe o dedo. Verónica ficou imóvel por um segundo, mas depois riu suavemente. Do que é que estás a falar, Dioguinho? Perguntou, fingindo inocência. Puseste alguma coisa no soro do meu pai, insistiu ele. Vou dizer à enfermeira. Verónica fechou o frasco e inclinou-se para ele, o seu sorriso desaparecendo. Ouve bem, Diogo, sussurrou, com uma voz baixa e afiada. Se continuares a inventar histórias, vou falar com a tua avó e fazer com que não te deixem vir mais ao hospital. O coração de Diogo batia com força. Não estou a inventar nada, sussurrou de volta, com medo a correr pelas suas veias. Então deixa de te meter em assuntos que não entendes, disse Verónica, endireitando-se e ajeitando a mala, como se nada tivesse acontecido. Agora sê um bom menino e fica calado. Diogo observou-a a sair da enfermaria, sentindo um frio inexplicável percorrer as suas costas. Tinha perdido esta ronda, mas não se daria por vencido. Tinha de encontrar uma forma de a deter antes que fosse demasiado tarde. Diogo sabia que não podia lutar sozinho contra Verónica. Se queria salvar o seu pai, precisava de alguém que acreditasse nele, alguém que pudesse fazer alguma coisa. Mas, depois da sua avó ter desvalorizado as suas palavras, quem confiaria numa criança de 10 anos? Com o medo latente no peito, decidiu que devia agir com inteligência. Não se podia apressar nem cometer erros. No dia seguinte, quando chegou ao hospital, notou que a enfermeira que atendia o seu pai não era a mesma de sempre. Desta vez, era uma jovem de cabelo castanho apanhado numa trança e expressão tranquila. Diogo leu o seu nome na placa do uniforme, Carmen. Esperou até sua avó sair por um momento para falar com os médicos e aproximou-se dela com determinação. Menina Carmen, posso perguntar-lhe uma coisa? Disse com voz baixa. Ela sorriu com amabilidade. Claro, Diogo. O que se passa? Ele respirou fundo e juntou coragem para falar. Acho que alguém está a alterar os medicamentos do meu pai, sussurrou, olhando à sua volta para se certificar de que Verónica não estava por perto. Carmen piscou os olhos, surpreendida. Como assim? Vi com os meus próprios olhos. A minha madrasta põe alguma coisa no soro do meu pai quando ninguém está a olhar. Falo mesmo antes de vocês lhe darem os medicamentos. A enfermeira franziu o senho, avaliando Diogo. Essas são acusações muito sérias. Eu sei, exclamou ele, mas ninguém me acredita. A minha avó diz que estou a imaginar coisas, mas não é verdade.
Carmen observou durante um longo momento. Os seus olhos pareciam analisá-lo com atenção, como se estivesse a decidir se devia levá-lo a sério ou não. Ouve, Diogo, disse com tom suave. Não posso acusar ninguém sem provas, mas posso rever os registros de medicação do teu pai. Obrigado, sussurrou ele, sentindo uma centelha de esperança. Carmen pegou na prancheta com os dados de Ricardo e reviu os números com cuidado. Passaram alguns minutos em silêncio enquanto comparava informação no ecrã do computador. Então, Diogo viu como a sua expressão mudou. Isto é estranho, murmurou para si mesma. O que se passa? Perguntou Diogo, inquieto. Carmen franziu os lábios, pensativa. As doses administradas nos últimos dias não coincidem exatamente com o que está prescrito. Não é uma mudança drástica, mas há pequenas variações. No início, pensámos que era um simples ajuste dentro das margens normais, mas agora que o mencionas, essas discrepâncias coincidem com os momentos em que a Verónica visitava Ricardo. Devemos investigar mais a fundo. Diogo sentiu um arrepio. Isso significa que não estou maluco. Carmen suspirou e pôs-lhe uma mão no ombro. Não, Diogo. Não estás maluco. Ele olhou-a com esperança. Podes ajudar-me a demonstrá-lo. A enfermeira apertou os lábios e assentiu. Vou vigiar mais de perto os medicamentos do teu pai, e se notar algo estranho, vou reportá-lo. Pela primeira vez em dias, Diogo sentiu que não estava sozinho nesta luta. Tinha encontrado um aliado, mas o que nenhum dos dois sabia era que Verónica começava a suspeitar que alguém se interpunha no seu caminho, e não ia ficar de braços cruzados. Diogo sentia um pouco de alívio. Pela primeira vez desde que tinha começado a suspeitar de Verónica, alguém acreditava nele. Carmen não só tinha ouvido a sua história, como também tinha encontrado inconsistências nos registros médicos do seu pai. No entanto, ainda não tinham provas concretas. Mas o que Diogo não sabia era que Verónica também estava a começar a suspeitar. No dia seguinte, quando Diogo chegou ao hospital com a sua avó, notou algo estranho. Normalmente, Verónica chegava pouco depois deles, mesmo antes da administração dos medicamentos do seu pai. Mas nesse dia, ela já estava lá quando entraram na enfermaria. Sentada numa cadeira junto à cama de Ricardo, fingia preocupação enquanto lhe segurava a mão com delicadeza. Assim que viu Diogo, deu-lhe um sorriso doce, mas ele não se deixou enganar. Dioguinho, que bom que chegaste, disse, como se nada tivesse acontecido. Estava a falar com os médicos sobre o estado do teu pai. Diogo olhou-a com desconfiança e aproximou-se lentamente da cama. E o que disseram? Perguntou, fingindo desinteresse. O mesmo de sempre. Que não há progressos. Que o melhor seria aceitar a realidade, suspirou, olhando com pena. Sei que é difícil, querido, mas devemos pensar no que é melhor para ele. Diogo sentiu um nó no estômago. Sabia exatamente o que essas palavras significavam. Verónica queria convencer todos de que era a altura de desligar o seu pai, mas ele não ia permitir isso. O papá vai acordar, disse com firmeza, segurando a mão de Ricardo com força. Verónica não respondeu imediatamente. Em vez disso, a sua expressão endureceu por um breve instante antes de voltar a sorrir. Vamos ver o que acontece, murmurou, levantando-se da cadeira. Vou falar com os doutores outra vez. Já volto. Diogo viu-a sair e cerrou os punhos. Algo não estava bem. Quando Verónica desapareceu pelo corredor, Carmen entrou na enfermaria para verificar Ricardo. Olá, Diogo, cumprimentou-o com um ligeiro sorriso. Como estás hoje? Preocupado, admitiu ele. A Verónica está a tentar convencer todos a desligar o meu pai. A enfermeira franziu o senho. Não podem fazê-lo sem a autorização do médico principal, assegurou. Mas entendo porque estás nervoso. Enquanto falavam, Verónica regressou. Diogo viu-a parar na porta por um instante antes de entrar com um sorriso forçado. Enfermeira, podia falar consigo lá fora por um momento? Pediu com amabilidade exagerada. Carmen hesitou, mas finalmente assentiu e saiu da enfermaria com ela. Diogo sentiu um arrepio, levantou-se e correu até à porta, colando o ouvido à parede para escutar. Não quero ser mal educada, mas tenho notado que ultimamente tem estado muito atenta ao meu marido, disse Verónica, com um tom que soava amável, mas tinha um fio perigoso. Sei que o seu trabalho é cuidar dos doentes, mas prefiro que as decisões médicas sejam discutidas apenas comigo. O meu trabalho é assegurar-me de que o doente recebe o cuidado correto, respondeu Carmen com calma. E tenho visto algumas irregularidades na sua medicação.
Irregularidades. Verônica riu suavemente. Isso é ridículo. Mas se insiste em continuar com isso, vou falar com o diretor do hospital. Não quero que nenhum pessoal interfira com o tratamento do meu marido. Houve um silêncio tenso. Entendo, senhora, respondeu Carmen no final. Só estou a fazer o meu trabalho. Verônica regressou à enfermaria com uma expressão triunfante. Diogo olhou-a com raiva contida. Acho que vou pedir para atribuírem outro enfermeiro ao Ricardo, disse Verônica com tranquilidade. Não quero que haja mais confusão com a sua medicação. Diogo sentiu que o chão se afundava sob os seus pés. Verônica ia livrar-se de Carmen. Ia eliminar a única pessoa que o estava a ajudar. Tinha de fazer alguma coisa. E tinha de fazê-lo depressa. Diogo sentiu um nó na garganta quando ouviu as palavras de Verônica. Sabia exatamente o que ela estava a fazer. Queria livrar-se de Carmen porque ela era a única que suspeitava das suas ações. Se conseguisse que a mudassem, ninguém mais vigiaria os medicamentos do seu pai. Não podia permitir isso. Quando Verônica saiu da enfermaria para falar com a administração do hospital, Diogo correu atrás de Carmen, que caminhava pelo corredor com senho franzido. Menina Carmen, chamou em voz baixa, puxando-lhe a bata. Ela virou-se e olhou-o com preocupação. Diogo, o que se passa? A Verônica vai fazer com que a mudem de turno, disse rapidamente. Ouvia. Carmen suspirou e passou uma mão pelo cabelo. Imaginava. Mas não podemos fazer nada sem provas. Diogo cerrou os punhos. Então, temos de consegui-las. A enfermeira olhou fixamente por alguns segundos e depois assentiu com determinação. Bem, mas temos de ter cuidado. Diogo sabia que Verônica manipulava sempre os medicamentos antes de os administrarem ao seu pai. Tinham de apanhá-la em flagrante. Quando regressaram à enfermaria, Verônica já lá estava, a ver o seu telemóvel como se nada tivesse acontecido. Carmen agiu com naturalidade e disse: Vou trocar a bolsa de soro antes da próxima dose, senhora. Só quero fazer uma última verificação. Verônica levantou os olhos e observou-a por um momento antes de sorrir com falsidade. Claro, enfermeira, confio no seu critério. Diogo notou que a sua madrasta estava relaxada. Não fazia ideia de que eles estavam um passo à frente. Quando Carmen trocou a bolsa de soro, fê-la à frente de Diogo, deixando a nova no seu lugar. Depois, com uma piscadela subtil, saiu da enfermaria, dando a Verônica exatamente o que ela queria. Privacidade com Ricardo antes da próxima dose. Diogo fingiu estar distraído, mas manteve os olhos em Verônica. Desta vez, porém, ela não se apressou como antes. Olhou à volta da enfermaria com cautela, certificando-se de que não havia testemunhas. Em vez de abrir a sua mala imediatamente, aproximou-se do gotejador com lentidão, como se estivesse simplesmente a ajustar algo. Diogo ficou tenso. Parecia que Verônica estava a suspeitar de algo. Foi então que a porta se abriu repentinamente e Carmen entrou com uma bandeja. Verônica virou-se bruscamente, a sua mão ainda perto do soro. Senhora Verônica? Perguntou Carmen com naturalidade. Está tudo bem? Claro, respondeu ela, afastando a mão do gotejador. Só estava a verificar. Verônica destapou e deitou algumas gotas na nova bolsa de soro. Desta vez, Diogo não ficou calado. Eu vi-te, exclamou, pondo-se de pé. Verônica sobressaltou-se e virou a cabeça bruscamente. Do que é que estás a falar, Diogo? Perguntou com seu tom doce de sempre, mas o seu rosto estava tenso. Puseste alguma coisa no soro do meu pai, disse com coragem. Vi com os meus próprios olhos. Verônica fechou o frasco e deu um passo na sua direção. Ouve bem, menino, sussurrou em voz baixa, com um sorriso que não chegava aos seus olhos. Não fazes ideia do que estás a dizer. Sei sim, gritou Diogo. Carmen. Nesse instante, a porta abriu-se de repente. Carmen e outro médico entraram na enfermaria mesmo a tempo de ver Verônica a guardar o frasco na sua mala. O silêncio foi sepulcral. O que é que se está a passar aqui? Perguntou o doutor com senho franzido. Carmen, sem perder um segundo, caminhou até à bolsa de soro e examinou-a. Doutor, acho que esta solução foi alterada. Verônica tentou rir-se. Isto é ridículo. Não sei que tipo de acusação é esta, mas... Vamos examinar a bolsa no laboratório, interrompeu o doutor. Se encontrarmos algo estranho, serão tomadas medidas. Diogo observou como Verônica ficou sem palavras pela primeira vez. Tinham conseguido apanhá-la,
Mas ainda faltava uma última batalha. Diogo sentiu um arrepio percorrer as suas costas enquanto via como Dr. e Carmen retiravam a bolsa de soro para enviar ao laboratório. Pela primeira vez, tinha a sensação de que Verónica não podia escapar, mas a sua madrasta não era alguém que se rendia facilmente. Isto é um mal-entendido, disse, com um sorriso forçado, cruzando os braços. Não sei o que está a tentar insinuar, doutor, mas jamais faria algo que pusesse em risco a vida do meu marido. O médico observou-a com senho franzido. O teste de toxicologia dir-nos já se o soro foi adulterado. Se não tem nada a esconder, não se deve preocupar. Pela primeira vez, Diogo viu um lampejo de medo nos olhos de Verónica. Não preciso de aturar estas acusações ridículas, atirou, olhando para Carmen com desdém. Vou falar com o diretor do hospital. Isto é um abuso. A senhora pode fazer o que quiser, mas se encontrarmos alguma substância estranha no soro, será assunto para a polícia, respondeu o doutor com firmeza. Verónica apertou os lábios e pegou na sua mala com as mãos a tremer. Espero que se desculpem quando se aperceberem de que tudo isto é um erro, disse antes de se virar e sair da enfermaria com passos apressados. Diogo seguiu-a com o olhar. Sabia que ela não ia ficar de braços cruzados. Passaram várias horas de incerteza. Carmen e o doutor tinham enviado o soro para o laboratório, mas Diogo não conseguia ficar tranquilo. Cada minuto que passava sem respostas fazia-o sentir mais ansioso. A sua avó chegou pouco depois e notou a sua inquietação. Diogo, o que se passa? Pareces nervoso, disse com preocupação. Ele olhou-a, hesitando. A sua avó não lhe tinha acreditado antes, mas agora tinha provas. Avó, os médicos estão a investigar os medicamentos do papá. Acho que a Verónica estava a fazer algo de mau, disse com voz trêmula. A sua avó franziu o senho. O que é que estás a dizer, Diogo? O que ouviste, disse Carmen, entrando na enfermaria. Encontramos inconsistências na medicação do Ricardo e agora estamos à espera dos resultados do laboratório. A avó de Diogo levou uma mão ao peito. Não pode ser. Diogo sentiu uma pontada de alívio ao ver a dúvida no seu rosto. Talvez agora ela lhe acreditasse. Pouco depois, o doutor regressou com uma pasta nas mãos e uma expressão séria. Temos os resultados, anunciou. O coração de Diogo bateu com força. O soro tinha vestígios de uma substância que, em doses pequenas, pode enfraquecer lentamente um doente sem que seja detectado facilmente. Se tivesse continuado a ser administrada, o Ricardo teria piorado progressivamente até o seu corpo não aguentar mais. Um silêncio sepulcral caiu na enfermaria. Diogo sentiu que lhe faltava o ar. Tinha estado certo o tempo todo. Verónica tinha estado a envenenar o seu pai. Isto é uma tentativa de homicídio, continuou o doutor com voz grave. Devemos notificar as autoridades imediatamente. A sua avó levou as mãos ao rosto, horrorizada. Meu Deus! Carmen pegou na mão de Diogo e apertou-a suavemente. Fizeste bem, Diogo, sussurrou. Salvaste o teu pai. Mas o menino mal conseguia processar isso. Só conseguia pensar numa coisa. Verónica não se ia render sem lutar. E agora que a verdade tinha vindo à tona, podia tornar-se mais perigosa do que nunca. As horas seguintes foram um turbilhão. A polícia chegou ao hospital e tomou depoimento do doutor, de Carmen e, claro, de Diogo. A sua avó, ainda em choque, permaneceu ao seu lado enquanto os agentes faziam perguntas. Quando começaste a suspeitar? Perguntou-lhe um polícia de aspecto sério. Há semanas, respondeu Diogo com voz firme. Via-a sempre chegar mesmo antes de darem os medicamentos ao meu pai. E depois, via-a pôr algo no seu soro. O agente assentiu, tomando notas. Fizeste o correto ao dizê-lo, rapaz. Graças a ti, evitámos que isto fosse mais longe. Diogo assentiu, mas a sua mente estava noutro sítio. Olhou para o seu pai, ainda imóvel na cama. Tinha-o salvado de Verónica, mas agora o que mais desejava era que ele acordasse. A polícia encontrou o frasco na mala de Verónica quando ela tentou sair do hospital. Foi presa no ato, e embora tentasse fingir inocência, as provas eram demasiado claras. Quando a levavam algemada, os seus olhos cravaram-se em Diogo. Tu fizeste isto, sussurrou com raiva contida. Diogo sustentou o seu olhar, sem medo. Sim, respondeu. Verónica apertou os lábios com fúria enquanto os agentes a escoltavam para fora do hospital. O menino soltou o ar que tinha retido nos pulmões e sentiu, pela primeira vez em semanas, que podia respirar a sério. Os médicos examinaram imediatamente o estado de Ricardo.
Sem a substância que Verónica tinha estado a administrar-lhe em segredo, o seu organismo começou a estabilizar-se. É possível que em breve vejamos alguma melhoria, disse o doutor. Agora que o seu corpo não está a receber mais toxinas, tem uma oportunidade real de acordar. Diogo sentiu que o coração lhe batia com força. A partir desse dia, não perdeu uma única visita. Todas as tardes, depois da escola, sentava-se junto à cama do seu pai e falava com ele. Papá, já não tens de te preocupar. A Verónica foi-se embora. Não te vai fazer mais mal. Os dias passaram. Carmen continuou a monitorizar Ricardo, certificando-se de que recebia apenas o necessário para a sua recuperação. E então, uma tarde, quando Diogo segurava a mão do seu pai como sempre, sentiu um ligeiro movimento. No início, pensou que o tinha imaginado, mas depois sentiu uma pressão nos seus dedos. A sua respiração parou. Papá! Exclamou. As pálpebras de Ricardo agitaram-se ligeiramente. Papá! Exclamou Diogo, sentindo lágrimas arderem nos seus olhos. A enfermeira correu para a cama mesmo quando Ricardo abriu lentamente os olhos. O seu olhar estava embaciado no início, como se a sua mente ainda estivesse presa entre a escuridão e a realidade. Mas então, focou a vista e viu Diogo. Um pequeno sorriso apareceu nos seus lábios. Filho, sussurrou com voz rouca. Diogo soltou um soluço e atirou-se para o abraçar. Papá, pensei que nunca ias acordar. Ricardo levantou uma mão debilmente e apoiou-a sobre a cabeça do seu filho. Estou aqui, graças a ti. E pela primeira vez em muito tempo, Diogo soube que tudo ia ficar bem. Ricardo passou várias semanas em recuperação. Embora o seu corpo estivesse fraco depois de tanto tempo em coma, o seu progresso surpreendeu os médicos. Todos os dias, Diogo visitava-o e contava-lhe tudo o que tinha acontecido, omitindo os momentos mais assustadores. Não queria que o seu pai se sentisse culpado pelo que tinha acontecido, mas Ricardo não demorou a perceber que o seu filho tinha sido o seu maior herói. Salvaste a minha vida, Diogo, disse-lhe um dia, segurando a sua mão com força. Não sei como te poderei agradecer. Diogo apenas sorriu e apoiou a cabeça no seu braço. Só quero que voltes para casa, papá. A sua avó, que agora nunca o deixava sozinho, fez-lhe uma festa no cabelo com carinho. Em breve, querido, o teu pai está a melhorar mais depressa do que esperávamos. O perigo tinha passado, mas o peso do que tinha acontecido ainda estava presente. As notícias sobre a prisão de Verónica não tardaram a espalhar-se. A história da esposa que tentou envenenar o marido para ficar com a sua fortuna apareceu nos jornais, e o seu rosto foi exposto em todo lado. Durante o julgamento, Verónica tentou argumentar que tudo era um mal-entendido, que jamais teria feito mal a Ricardo, mas as provas contra ela eram esmagadoras. Quando perguntaram a Diogo se queria testemunhar, ele sentiu um nó no estômago. Não queria voltar a vê-la, não queria estar na mesma sala que ela. Mas então lembrou-se do medo que sentiu sempre que tentou falar, e ninguém lhe acreditou. Não ia deixar que ela se safasse outra vez. Pôs-se de pé na sala do tribunal e falou com firmeza. Vi-a com os meus próprios olhos. Todos os dias, deitava algo no soro do meu pai quando ninguém olhava. Ameaçou-me para que não falasse, mas eu sabia que tinha de o fazer. Quando terminou de falar, viu Verónica do outro lado da sala. Desta vez, já não trazia o seu sorriso fingido, só havia raiva nos seus olhos. O verdito foi claro: culpada. Foi condenada a muitos anos de prisão por tentativa de homicídio e fraude. Quando o escoltaram para fora da sala, passou junto a Diogo sem o olhar. Ele sentiu um arrepio, mas também uma enorme sensação de alívio. Tinha acabado. O dia em que Ricardo finalmente recebeu alta do hospital, Diogo não conseguia parar de sorrir. Agarrou-se à mão do seu pai enquanto o ajudavam a subir para o carro, sentindo que, pela primeira vez em meses, tudo voltava ao seu lugar. Quando chegaram a casa, Ricardo olhou à sua volta com nostalgia. Não posso acreditar que ainda cá estou. Depois de tudo o que aconteceu. Diogo apertou-lhe a mão. Estás aqui porque lutaste, papá. Ricardo olhou-o com ternura e passou-lhe um braço pelos ombros. Foste tu que lutaste por mim, filho. Ficaram em silêncio por um momento, desfrutando da tranquilidade. A casa sentia-se diferente sem a presença de Verónica. Mais quente, mais segura. Prometo-te que nada disto te voltará a acontecer, disse Ricardo. Estarei aqui para te proteger sempre. Diogo sorriu e apoiou a cabeça no seu braço. Eu também te vou proteger a ti, papá. Pela primeira vez em muito tempo, ambos sentiram que podiam dormir tranquilos. O perigo tinha passado,
e uma nova vida estava prestes a começar. A coragem de um menino de 10 anos conseguiu desmascarar uma verdade aterrorizante e salvar a vida do seu pai. Consegues imaginar-te no seu lugar? Diogo não só enfrentou a sua madrasta, como também lutou contra a incredulidade dos adultos e o perigo constante. Se esta história te emocionou, convidamos-te a dar like e a partilhá-la para que mais pessoas conheçam sua incrível determinação. Se queres continuar a ver histórias impactantes como esta, subscreve o canal e ativa as notificações. Queremos saber de que país nos estás a ver. Deixa o teu comentário em baixo e conta-nos a tua opinião sobre esta história.